As Três Idades da Vida Interior, tomo 2. Terceira parte, da página 55 até a 58. Capítulo 11. As excelências da castidade e sua fecundidade espiritual. Depois de termos falado sobre a prudência, a justiça, a fortaleza e a paciência, juntamente com a mansidão, vamos agora considerar aquilo que deve ser em nós a temperança. E, sobretudo, a forma mais elevada na qual devemos praticá-la, a castidade. Esta virtude está relacionada à bem-aventurança proclamada por nosso Senhor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Gostaríamos, antes de tudo, de considerar essa virtude de maneira ampla, compreendendo como deve ser vivida em todas as condições e estados de vida, incluindo o matrimônio cristão. Para seguir uma ordem clara, falaremos primeiro sobre as excelências da castidade e os motivos que a fundamentam. Depois, veremos quão fecunda ela é espiritualmente, sobretudo em sua forma mais elevada, a virgindade. São Tomás de Aquino ensina que a castidade não consiste apenas naquela disposição natural louvável que chamamos de pudor. O pudor é uma inclinação feliz, naturalmente tímida, que se baseia no temor do mal e nos protege contra os desregramentos da concupiscência. Por mais digno de apreço que seja, o pudor não é em si uma virtude. Ele é apenas uma boa disposição natural. A castidade, porém, é uma virtude autêntica e, como o próprio nome indica, é uma forma de fortaleza. A virtude adquirida da castidade ilumina a sensibilidade, mesmo quando esta se vê perturbada, conduzindo-a à luz da reta razão. Um exemplo notável disso se encontra nas antigas vestais, que cultivavam essa virtude com disciplina e firmeza. A castidade infusa, recebida no batismo, comunica a luz da graça e se serve da castidade adquirida, assim como a inteligência se serve da imaginação. Ambas operam em conjunto, de modo que a castidade adquirida se coloca a serviço da castidade infusa. A virgindade, por sua vez, é uma virtude ainda mais elevada. Ela oferece a Deus por toda a vida, não apenas a integridade do corpo, mas também a do coração, inteiramente consagrado a Ele. São Tomás de Aquino ensina que, em relação à simples castidade, a virgindade é como a munificência em relação à liberalidade. Pois, enquanto a liberalidade se expressa em gestos generosos, a munificência se traduz na oferta de um dom esplêndido e absoluto, a perfeita integridade consagrada a Deus. Santos como Cipriano e Ambrósio afirmam que a virgindade confere à Igreja um esplendor particular, contribuindo para realçar a nota de santidade que a distingue das seitas que rejeitaram os conselhos evangélicos. A excelência da castidade em todas as suas formas. A grandeza da castidade se manifesta tanto na vida das virgens quanto na das viúvas e na castidade conjugal. Essa virtude resplandece, em primeiro lugar, pelo contraste com os desregramentos da concupiscência da carne, cujas consequências são, muitas vezes, a ruína dos lares, o desonro da família e a infelicidade dos esposos e de seus filhos. Basta recordar o divórcio do rei Henrique VIII da Inglaterra, cujas consequências se estenderam não apenas ao seu casamento, mas a toda uma nação. A castidade e a elevação da alma. O divórcio de Henrique VIII não apenas destruiu seu matrimônio, mas arrastou quase toda a Inglaterra ao cisma e, mais tarde, à heresia. Nosso Senhor, para nos preservar de quedas semelhantes, nos adverte com firmeza: se teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois te convém perder um dos teus membros, e não que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se tua mão direita te leva a pecar, corta e lança para longe de ti. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. A castidade pode ser perdida pelos sentidos externos, pelos pensamentos e pelos desejos do coração. Ela não faz concessões a nenhum prazer ilícito e renuncia até mesmo aos deleites supérfluos, ainda que lícitos. Dessa forma, inclina nossa alma a desapegar-se dessas coisas e a viver na liberdade dos filhos de Deus. O verdadeiro motivo que deve inspirar a castidade é o amor a Deus, pois a castidade, tanto do corpo quanto do coração, consiste na renúncia a todo afeto desordenado por amor dele.
Ela impede que a vida do coração se volte para baixo, arrastada pelas paixões desordenadas, e a faz elevar-se para Deus como uma chama viva, cada vez mais pura e ardente. A castidade do corpo é como o invólucro protetor da castidade do coração, que é o seu mais precioso tesouro. Para guardá-la, é necessário viver sempre espiritualmente junto a Jesus crucificado, como ensina São Francisco de Sales. E isso não seria possível sem uma dupla mortificação, a do corpo e dos sentidos, sobretudo diante do perigo, e a do coração, afastando qualquer afeto desordenado. Pois esses afetos não seriam apenas inúteis, mas também nocivos, conduzindo a alma a um perigoso declínio. A descida da alma e o verdadeiro amor. Descer é muito fácil, e pode-se cair ainda mais fundo e mais rapidamente do que se imaginava, sem conseguir depois subir com a mesma facilidade. Muitas vezes, o homem se prende a correntes que mais tarde não tem coragem de romper, então acaba se iludindo, dizendo a si mesmo que até o amor humano, se for sincero, possui direitos inalienáveis. A essa ilusão é preciso responder com firmeza. Não há direitos que possam se opor ao amor de Deus, que é o sumo bem e a fonte de todo o verdadeiro amor. Na obra A Imitação de Cristo, no primeiro livro, capítulo 6, lemos estas palavras sobre as paixões desordenadas. Assim que o homem começa a desejar algo sem medida, logo se torna inquieto. O caminho para encontrar a verdadeira paz do coração é resistir às paixões e não deixar-se vencer por elas. Mas essa paz só encontra aquele que é fervoroso e espiritual. E no segundo livro, capítulo 8, lemos: a demasiada familiaridade com os homens faz perder a intimidade com o Senhor. Quem perde a Jesus perde muito mais do que se perdesse o mundo inteiro. Mas quem o encontra descobre um imenso tesouro, superior a qualquer bem. Amem, pois, a todos os seus amigos e inimigos nele e por ele, e orem por todos, para que todos o conheçam e o amem. O mesmo sentido encontramos no antigo hino Jesus Dulcis Memoria, Teresa Freshman. Jesus, esperança e alento dos que choram penitentes. Terno és para quem te implora, para quem te busca, és bom, mas que será para aquele que te encontrou e te amou. Para alcançar essa intimidade com Jesus, é necessário ser humilde e possuir um coração puro. Além disso, como ensina São Francisco de Sales, é preciso praticar constantemente a humildade e a castidade, e, se possível, sequer mencioná-las ou fazê-lo apenas raramente. A frutificação espiritual da castidade. A castidade, quando praticada em seu grau mais perfeito, permite que, mesmo em um corpo sujeito à morte, vivamos uma vida espiritual que já é um prelúdio da eternidade. Ela torna o homem semelhante, de certo modo, aos anjos e o liberta da escravidão da matéria. E, por sua ação, faz com que nosso corpo se assemelhe cada vez mais à alma, e nossa alma se aproxime cada vez mais de Deus. O corpo, quando já não vive senão para a alma, adquire suas características. A alma é uma substância espiritual que só pode ser vista diretamente pelo olhar de Deus e de seus anjos. Ela é simples, pois não tem partes extensas. Ela é bela, sobretudo quando suas intenções são sempre retas. Bela com a beleza da verdade e das boas obras. Ela permanece em repouso porque está acima de todo movimento corporal. E é incorruptível ou imortal, pois é simples e imaterial, não dependendo intrinsecamente deste corpo corruptível. Assim também o corpo, pela pureza, se espiritualiza de certo modo. A alma se torna cada vez mais visível nele, sobretudo no olhar. Assim é o semblante dos santos em oração. Por essa virtude, o corpo se torna simples e sereno. Tão complicados são os gestos de uma mulher mundana, quão simples e luminosos são os de uma virgem. Como disse alguém, há dois seres simples, a criança, que ainda não conhece o mal, e o santo que o esqueceu pela força de sua vitória sobre ele. O corpo se embeleza pela pureza, pois tudo que é puro é belo, como o céu sem nuvens e como o diamante que deixa a luz passar sem impedir-lhe o brilho. Assim, os corpos dos santos, representados nos afrescos de Fra Angelico, possuem essa beleza sobrenatural própria das almas que pertencem inteiramente a Deus. O corpo, pela castidade, permanece sereno e, de certo modo, incorruptível, pois, enquanto o vício o desgasta precocemente, o arruína e o mata, a pureza e a virgindade o conservam. A castidade e a incorruptibilidade dos santos. O corpo de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem não conheceram a corrupção do sepulcro.
E não é raro que os corpos dos santos permaneçam incorruptos na sepultura e que, muito tempo depois da morte, continuem a exalar um perfume suave, testemunho de sua perfeita castidade. Esses corpos que viveram unicamente para a alma ainda guardam sua marca. A Eucaristia, que recebemos em vida, deixa em nossos corpos como que um germe de imortalidade, pois fomos chamados a ressuscitar um dia e a compartilhar da glória da alma. Jesus disse: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia." Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 55. Se a castidade perfeita torna o corpo semelhante à alma, ainda mais verdade é que ela faz a alma semelhante a Deus. Os 3 atributos divinos apropriados a cada uma das pessoas da Santíssima Trindade são o poder, a sabedoria e o amor. Ora, pela pureza, a alma se torna mais forte, mais luminosa e mais ardente de amor. E aqui se manifesta a grande frutificação dessa virtude. Por ela, a alma se enche de fortaleza. Basta recordar o valor das virgens mártires. Santa Cecília, Santa Inês, Santa Catarina de Alexandria, Santa Luzia e tantas outras. Seus verdugos se cansavam de torturá-las antes que elas se cansassem de sofrer. Santa Luzia declarou diante de seus juízes: "A alma casta e piedosa é templo do Espírito Santo." Quiseram então profanar seu corpo, arrastando a um lugar de perdição, mas ela permaneceu imóvel no solo, como uma coluna de granito. O Espírito Santo a guardou para si, apesar dos esforços de seus perseguidores. O Senhor concedeu a essas virgens uma força invencível, que as tornou capazes de sobrepujar qualquer temor, mesmo em meio aos mais atrozes tormentos. A pureza e sua força espiritual. Quanta força e autoridade moral a perfeita pureza concede à religiosa nos hospitais e nas prisões. Com frequência, ela conquista o respeito de pobres almas degradadas, que reconhecem nessa virtude uma força superior, a força da mulher forte, a quem nada pode dobrar. Por isso, a Virgem por excelência é terrível aos demônios, refúgio dos pecadores e consolo dos aflitos. Por isso, chamamo-la de Maria Auxiliadora e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tudo podemos esperar de sua fortaleza e de sua bondade. Do mesmo modo, pela pureza, a alma torna-se luminosa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 8. A águia dos evangelistas, São João, foi virgem, assim como São Paulo. O maior dos teólogos, São Tomás de Aquino, foi libertado aos 16 anos de toda a tentação carnal, a fim de dedicar sua vida inteiramente à contemplação das coisas divinas e à sua transmissão aos homens. A pureza perfeita foi concedida por vezes a virgens cristãs, como Santa Catarina de Alexandria e Santa Catarina de Sena, junto com uma penetração sobrenatural que lhes permitiu, de certo modo, entrever já na terra a beleza de Deus. Contemplaram a sublime harmonia das perfeições divinas, tão diversas à primeira vista, como a infinita justiça e a terna misericórdia. Essas virgens santas jamais viram na vontade de Deus decisões arbitrárias, nunca discutiram os mistérios da infalível providência e da predestinação. E se porventura tocavam nesses temas, era para proferir a palavra justa, impregnada do espírito da fé. Essa clarividência, nascida do puro amor, permitiu a certos contemplativos e a virgens cristãs sem formação teológica escrever páginas inesquecíveis sobre a beleza espiritual do rosto de Cristo. E sobre o mistério que nele une, a fortaleza mais heróica, a compaixão mais terna, a tristeza extrema, a serenidade mais elevada, as exigências supremas da justiça aos tesouros inesgotáveis da misericórdia. Suma sabedoria discernir o que pode ser expresso e o que permanece inefável. Há mistérios que exigem o silêncio da adoração. A pureza perfeita e a união com Deus. A pureza perfeita, enfim, concede à alma, juntamente com a luz sobrenatural, um amor espiritual por Deus e pelo próximo, que é verdadeiramente o cêntuplo prometido e recompensa abundantemente todos os sacrifícios. Em um coração profundamente purificado, o amor de Deus cresce em ternura e fortaleza. Livre de todo sentimentalismo, ele se eleva acima da sensibilidade e, na parte mais elevada da vontade espiritual, transforma-se naquela chama viva de amor de que fala São João da Cruz.
pois ali realiza-se plenamente o supremo mandamento. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 27. Lucas 10, né? Sob a influência de certos movimentos do Espírito Santo, o coração espiritual se funde, de certo modo, ao coração do Salvador, dele extraindo grande fortaleza e uma juventude sempre renovada. Pois nesse amor se encontra um antegosto da vida eterna. E, de fato, a alma consagrada a Deus, se lhe permanece absolutamente fiel, torna-se digna do nome de esposa de Jesus Cristo. Ela é associada, pela força e ternura desse amor, às tristezas do esposo, ao seu júbilo imortal, à sua obra profunda nas almas e às suas vitórias, que um dia serão definitivas. No auge dessa ascensão, já aqui na Terra, estabelece-se entre a alma consagrada e Deus um verdadeiro desposório espiritual, uma união indissolúvel que a transforma nele. E a alma pode dizer: meu amado é meu e eu sou dele. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 16. Trata-se da mais profunda intimidade, que, por vezes, conduz à revelação dos mais secretos pensamentos de Deus. São muitas as coisas que a fiel esposa de Cristo intui e pressente. Entre ela e o Senhor estabelece-se uma comunhão perfeita, de ideias, de sentimentos, de vontades, de sacrifícios e de obras voltadas à salvação das almas. E a sagrada comunhão, cada dia mais fervorosa, torna-se a cada manhã testemunha desse amor. Excelência da castidade e sua fecundidade espiritual. 1. A relação entre a temperança e a castidade. A temperança é uma das 4 virtudes cardeais, e a castidade é uma de suas expressões mais sublimes. O texto associa essa virtude à bem-aventurança dos puros de coração, destacando que a pureza não se limita apenas à dimensão corporal, mas envolve o coração e a alma. 2. A distinção entre pudor e castidade. São Tomás de Aquino diferencia o pudor da castidade. O pudor é uma inclinação natural, uma espécie de proteção contra os excessos dos desejos desordenados, mas não é, em si, uma virtude. Já a castidade, por ser uma virtude, implica força interior e domínio de si. 3. A castidade adquirida e a castidade infusa. A castidade pode ser adquirida pelo esforço humano e pela disciplina da vontade ou infusa, recebida como dom no batismo. Assim como a inteligência se vale da imaginação para operar, a castidade infusa se apoia na adquirida para sua sustentação. 4. A superioridade da virgindade. São Tomás compara a virgindade à munificência, ou seja, um dom esplêndido oferecido a Deus. Além de um compromisso de pureza, a virgindade é um voto de total consagração ao Senhor. Os padres da Igreja, como São Cipriano e Santo Ambrósio, ressaltam como essa escolha enriquece espiritualmente a Igreja. 5. A castidade e os males decorrentes da concupiscência. O texto menciona o impacto destrutivo dos pecados contra a castidade, relacionando-os ao divórcio e à ruína da família. Um exemplo histórico citado é o caso de Henrique VIII, cuja separação da Igreja Católica levou a um cisma e ao avanço da heresia na Inglaterra. 6. O ensino de Nosso Senhor sobre a castidade. A citação de Mateus 5, 29 e 30 enfatiza o caráter radical do chamado à pureza. Cristo usa uma linguagem hiperbólica para demonstrar que devemos cortar de nossa vida tudo o que nos leva ao pecado, pois a perda da santidade tem consequências eternas. A vigilância sobre os sentidos e desejos. A castidade exige um contínuo cuidado com os sentidos e os pensamentos. Não basta evitar os pecados evidentes. É necessário afastar até mesmo os prazeres desnecessários que possam enfraquecer a alma. 8. A ascese necessária para preservar a pureza. A mortificação do corpo e do coração é essencial. São Francisco de Sales ensina que para manter a castidade é preciso estar espiritualmente unido a Cristo crucificado, o que exige um esforço contínuo de renúncia aos afetos desordenados. Fecundidade espiritual da castidade. 9. A pureza como antecipação da vida eterna. A castidade aproxima o homem dos anjos, tornando-o mais semelhante a Deus. Ela não apenas preserva a alma, mas até mesmo reflete-se no corpo, tornando-o mais sereno e luminoso. 10. A pureza e a simplicidade do coração.
O texto compara a inocência da criança à santidade do puro. O primeiro desconhece o mal, o segundo supera. A beleza de uma alma casta é como um céu sem nuvens ou um diamante translúcido, pois deixa passar a luz de Deus sem obstáculos. 11. A incorruptibilidade dos corpos santos. A tradição cristã testemunha que os corpos de santos castos, como o da Virgem Maria, não conheceram a corrupção. O fenômeno dos corpos incorruptos reforça a ideia de que a pureza espiritual tem efeitos visíveis até na carne. 12. A castidade e a fortaleza das virgens mártires. As histórias de Santa Inês, Santa Cecília e outras virgens mártires mostram como a castidade fortalece a alma. Mesmo diante da perseguição, essas santas permaneceram inabaláveis, sustentadas pelo Espírito Santo. A pureza como fonte de luz e sabedoria. O dom da pureza ilumina a alma. Santo Tomás, que desde jovem foi preservado das tentações carnais, tornou-se o maior teólogo da Igreja. A castidade perfeita permite uma visão mais profunda dos mistérios divinos. 14. O amor puro como centelha da chama divina. A alma verdadeiramente casta ama a Deus com um amor puro, desprovido de sentimentalismo, mas repleto de ardor. São João da Cruz descreve esse amor como uma chama viva que inflama o coração em caridade divina. 15. A união da alma com Cristo como um desposório espiritual. Quando a castidade é vivida plenamente, a alma se torna esposa de Cristo, participando de seus sofrimentos e alegrias. Esse desposório espiritual antecipa já nesta vida a união perfeita com Deus na eternidade. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.